Amazônia agora para falar de Semana Nacional de Conciliação. Olha, gente, problemas com credores, vizinhos, né, esposo, esposa, problemas conjugais são questões que levam muitas pessoas aos tribunais e que costumam aí se arrastar por anos na justiça, né? No Amapá, mais de 1.200 audiências conciliatórias estão agendadas durante a Semana Nacional de Conciliação, como mostra para a gente agora o repórter Ailton Leite. A 9ª Semana Nacional de Conciliação é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e mobiliza todos os tribunais brasileiros. A medida faz parte da meta de reduzir o grande estoque de processos na justiça brasileira. Durante esta semana, aproximadamente 1.260 audiências conciliatórias deverão acontecer nas comarcas da capital e do interior do estado. Quando nós fazemos o agendamento, que foram agendadas aproximadamente 1.200 audiências, com exceção de algumas questões criminais que não tem como conciliar, todas as outras várias fazem os seus agendamentos, né, dos processos que têm possibilidade de acordo, e nós vamos chamar as partes até a justiça para que elas possam conversar e verificar a possibilidade de chegar a um consenso e fazer um acordo em relação à sua demanda. A solução do conflito se torna melhor para todos. A partir do momento que o cidadão consegue resolver a situação durante a conciliação, evita que o processo se arraste por anos na justiça. Já é constatado para todas as pessoas que é muito melhor do que você brigar na justiça, esperar uma demanda, é você conseguir resolver aquela situação com a parte com quem você está tendo aquele litígio. Então, a partir do momento que o acordo é feito entre as partes, não há mais discussão, não há mais recurso, não há mais espera para uma solução. A 9ª Semana Nacional de Conciliação se encerra no Amapá no próximo sábado, com a realização de mutirões dos programas Pai Legal e Pai Presente. Esses programas, eles fazem parte também do que a gente chama do núcleo, né, do NUPEMEC, porque o NUPEMEC ele trabalha conciliação, mediação e cidadania. Então, todos esses projetos, eles são desenvolvidos pela Central de Conciliação. E o Pai Legal e o Pai Presente já são projetos que o tribunal já desenvolvia antes, agora eles foram só envolvidos com esse projeto geral, né, do Tribunal de Justiça. Então, o objetivo desses projetos é oferecer oportunidade de restabelecimento do afeto entre pais e filhos. E olha, para vocês de casa, só para se ter uma ideia, cerca de 100 milhões de processos estão em tramitação na justiça brasileira, isso em todo o Brasil. Por isso, os tribunais de todos os estados estão empenhados em fazer, né, audiências de conciliação. A gente tem um convidado especial para falar sobre esse assunto, doutor Gildo Alves, que é juiz e também coordenador da Semana, né, Nacional de Conciliação aqui no Amazonas, está aqui com a gente. Obrigada por aceitar nosso convite, doutor. É sempre um prazer voltar aqui. Vamos começar com os números, né? O Tribunal de Justiça tem a quantidade de processos em tramitação aqui na capital do Amazonas, né? Nós temos em Manaus mais de 600 mil processos em tramitação. Agora, falando desses processos que cabem dentro da Semana Nacional de Conciliação, é importante falar para o pessoal de casa que nem todo ele se encaixa, né, nessas audiências de conciliação para tentar um acordo entre as duas partes. Só para explicar para o pessoal de casa quais são esses processos que estão dentro da Semana Nacional de Conciliação. Sim, nós precisamos identificar os processos com potencial conciliatório para transformá-los numa pauta de audiências voltadas para a Semana Nacional de Conciliação. E esses processos são aqueles que envolvem os conflitos com a relação de consumo, envolvendo o cliente com lojas, com concessionárias de serviço público, operadoras de telefonia, bancos, os conflitos de família, né, e algumas ações ligadas à fazenda pública. Por isso é importante falar também para o pessoal de casa que quando pensa em Semana Nacional de Conciliação, é importante destacar que durante essa semana são feitas audiências de conciliação, mas que depende da participação das duas partes, né? Ambas as partes precisam aceitar e entrar num acordo para que esse acordo seja feito, né, e saia aí um resultado mais rápido, né? Sim, na verdade a Semana Nacional de Conciliação trata-se de um processo de sensibilização do Poder Judiciário e também da sociedade para oferecermos uma alternativa de transformação de conflitos. É importante que os envolvidos nesse processo compareçam ao judiciário naquele dia aprazado e estejam dispostos a encontrar um caminho alternativo. Não podemos falar em alguém que possa abrir mão de algum direito, não seria isso. Seria de encontrar uma
saída menos traumática para aquele conflito, mas que não envolva perda ou prejuízo para alguém. A ideia não é favorecer um ou outro, né? Mas encontrar um meio de conciliação mesmo, né? Exatamente, até para evitar a recidiva desse conflito para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário servindo como um canal de comunicação entre essas pessoas, para que elas assumam responsabilidade no conflito que construíram e sozinhas possam também construir a transformação deste. Tem dado certo, doutor? Realmente isso tem ajudado a diminuir os processos de tramitação na Justiça? Sim, na verdade o objetivo dessas semanas de conciliação não é de desafogar o judiciário, não é transformar o Poder Judiciário num exterminador de processos, é transformar o Poder Judiciário num meio alternativo de pacificar conflitos. E o ideal é que ele ocorra de forma consensual. Porque alguns processos poderiam se arrastar por algum tempo no judiciário, que são de fácil solução, às vezes só depende mesmo de um acordo de ambas as partes, e vocês trazem isso então para uma solução, não é isso? Na verdade, é proporcionar um ambiente de diálogo entre essas pessoas. O que há muito claro aí é uma crise na comunicação, e aí utilizamos esse mecanismo para proporcionar esse elo importante de relação entre as pessoas. Qual é o tipo de processo mais comum, doutor? Os processos ligados ao conflito de família. E geralmente divórcio, separação, alimentos, guarda entre pais, regulamentação de visita, investigação de paternidade, alimentos gravídicos, todo esse tipo de conflito ligado ao direito de família, eles são responsáveis pelo maior número de processos. Como é que a pessoa que já tem um processo em tramitação na Justiça, ela sabe que, dependendo de um acordo, ela pode resolver essa situação mais rápido dentro da Semana Nacional de Conciliação? Qual é a primeira coisa que ela precisa fazer, então? Bom, na Semana Nacional de Conciliação, ela vem sendo preparada há 6 meses, então, como falamos anteriormente, há uma seleção de processos com esse potencial de conciliação, é elaborada uma pauta e as pessoas são chamadas oficialmente para estas audiências. Então é o próprio tribunal? É o tribunal que elege esses processos. Então não parte da pessoa que... Mas se alguém que tenha processo tramitando e queira participar e ainda não foi chamada, ela pode comparecer voluntariamente ao local onde o processo está tramitando e oferecer um chamamento mais simples para o outro interessado, e de forma que, se eles comparecerem voluntariamente, eles serão atendidos. Mas o sistema de conciliação, ele não se limita à Semana Nacional de Conciliação, ele ocorre durante o ano inteiro. Então, ou seja, durante o ano todo, as pessoas que querem, né, fazer um acordo, fazer um processo mais rápido, pode procurar o tribunal, pode se encaminhar lá e ter mais informações para poder resolver essa questão também, não depender apenas de ser feito durante a semana, é isso? Não. A semana é só uma movimentação de sensibilização e disseminação dessa cultura da conciliação. Agora, doutor, o senhor que é juiz, que trabalha no tribunal, tem acesso, né, e convive com esses processos diariamente. Eu tenho um dado que eu falei agora há pouco, de cerca de 100 milhões de processos tramitando em todo o Brasil. Ou seja, o que o senhor acha que é o fator... aquele fator que contribui para essa demora nos processos? Qual seria o fator mesmo que contribui para essa demora? Bom, existem uma série de fatores aí que são responsáveis. Primeiro, que a justiça ela tem que obedecer uma formalidade, né, para evitar a má-fé humana. Outros atos que não dependem somente do Poder Judiciário. Existem providências que devem ser tomadas por uma parte ou por outra, por um advogado e por outro, e algumas situações que dependem de outras instituições. E outras situações mais complicadas quando depende de outros tribunais. É o que nós chamamos de cartas precatórias. Então, não é um procedimento simplificado, né? Como ele precisa ser formal para evitar a injustiça, para evitar o prejuízo a quem esteja demandando, a gente precisa cumprir minimamente certas formalidades. Tem uma meta que o Tribunal do Amazonas tenha que cumprir até o final dessa semana? Vocês têm alguma meta estipulada? Nós temos mais de 10 mil processos em pauta na Semana Nacional de Conciliação. O objetivo é realizar pelo menos 60% destas audiências e das audiências realizadas alcançar o mínimo de 70% de acordos. Poxa, bacana. E eu espero que consiga. Eu já quero agradecer a sua participação aqui com a gente, por ter vindo, aceitado o nosso convite, esclarecer as nossas dúvidas também, para esclarecer o pessoal de casa, para entender um pouco mais também o que é a Semana Nacional de Conciliação, né? Claro, é sempre uma satisfação poder atender o convite de vocês. Obrigada, boa tarde para o senhor. Boa tarde.
Tá aí, espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês de casa sobre a Semana Nacional de Conciliação, né, os processos em tramitação na Justiça, e a gente espera que as metas, né, do Judiciário amazonense, também de todos os estados da Amazônia realmente sejam cumpridas, que a gente tenha sucesso aí nessa semana, e não só na semana, durante todo o ano também. A gente vai agora fazer um rápido intervalo, você continua com a gente, aproveita para navegar na internet, acessar a nossa fanpage, facebook.com/Amazônia Agora, lá tem um conteúdo exclusivo para você, internauta, então curte, compartilha, comenta, deixa a sua sugestão de pauta de entrevista que a gente quer a sua participação. Assim como o Natan Negreiros, que sempre está lá na nossa página, deixando um recadinho pra gente. Um beijo para você, Natan. Obrigada também pela sua audiência, não só para o Amazônia Agora, mas para toda a programação do canal, estilo de vida, enfim, que eu sei que você acompanha, viu? Rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta porque ainda tem mais informação no dia de hoje. Até já!